Olá, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero estar falando com vocês sobre um assunto que eu gosto de estar comentando aqui no canal, que é sobre dicas para pregadores iniciantes. Amo incentivar pessoas a pregar, tá? Porque essa é uma missão da igreja. Jesus disse, né? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós como igreja, é tempo de nos despertarmos, é tempo de levarmos o evangelho. E você que está começando, não pare, não desista, tá? Talvez você fale assim, Flor, mas a primeira pregação não foi do jeito que eu sonhei. Flor, eu errei. Flor, eu preguei pouco tempo. Irmãos, pelo amor de Deus, tá? Não se prendam a essas coisas, vão avante, tá? Que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos fortalece. A gente já não nasceu pregando, já não nasceu sabendo tudo, tá? Tudo é uma caminhada. Tudo é um processo de aprendizagem, tá? E aqueles que perseveram têm sempre vitória, tá? Então, eu te digo, persevere, tá bom? Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre questão de interpretação de texto, tá? Vai ser um assunto muito interessante. Eu te peço, já vai logo aí clicando em gostei, tá? Se você tem algum amigo que está começando a pregar, compartilhe com ele esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Comenta aí embaixo se você gostou desse vídeo, se esse vídeo de alguma forma te ajudou. Se você tiver alguma ideia também de próximos vídeos, compartilhe, vai ser muito bom a gente estar interagindo juntos, beleza? Vamos lá então. Gente, falando sobre a questão da interpretação de texto. Primeira coisa, nunca se esqueçam disso. O pregador ele não pode ter preguiça de ler, tá? O pregador é aquele que precisa amar a leitura. Ele é aquele que não pode ter preguiça de ler o texto 3, 4 vezes, tá? Porque às vezes, gente, a gente lê o texto uma vez. E a primeira vez que a gente lê, a gente não consegue entender nada do que a gente leu. A segunda vez, a mente da gente já vai abrir um pouquinho. A terceira vez, a gente já vai ver coisas que na primeira e na segunda leitura, a gente não conseguiu ver. E tem texto que às vezes é um pouco mais difícil a compreensão. Então, vocês vão ter que ler mais vezes, tá? Não desista de um texto porque vocês leram a primeira vez e não fez sentido na mente de vocês. Continue lendo, tá? Outra coisa, não tenha preguiça de pesquisar, porque às vezes o texto que vocês leram vai levar vocês a ler outros textos, às vezes ler livros, fazer pesquisas, tá? Se aprofunde, tá? Tenha prazer em se aprofundar, tá bom? Sobre o texto que vocês estão lendo. E, como eu disse, né? Você precisa interpretar aquele texto, né, para você chegar a um conhecimento claro do que você acabou de ler. Gente, e vale muito a pena, assim, uma leitura detalhada, uma leitura com cautela, porque, irmãos, às vezes a gente vê pessoas que abrem a Bíblia em cima da hora. Irmãos, eu não estou falando que o Espírito Santo de Deus, pela graça e pela misericórdia de Deus, ele não pode te dar uma mensagem lá na igreja, lá em cima da hora, tá? Eu falo porque ele já me deu isso pela misericórdia de Deus. Mas é muito bom que talvez naquela hora você não foi com o texto preparado, mas você já é um leitor da Bíblia. Você já tem uma paixão pela Bíblia. Então, naquele momento ali, o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar de textos que você já leu lá atrás, tá? E, gente, é muito bom você ler o texto pausadamente, respeitando as vírgulas, prestando atenção nos acentos, porque às vezes uma palavra que você lê errada te leva a interpretar todo o texto errado, né? Tem até uma historinha que às vezes as pessoas contam de um pregador que ele foi ler sobre a mulher sábia, né? Ele leu assim: a mulher sabiá edifica a sua casa. Então ele trouxe no sentido assim, que a mulher que fica cantando como a sabiá na sua casa, louvores a Deus, ela edifica a casa. Ou seja, ele leu uma única palavrinha errada. E aquela única palavrinha errada que ele leu fez ele interpretar todo o texto errado. Então, gente, isso é muito, 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 muito complicado, tá bom? Eu quero trazer aqui para vocês um exemplo rapidinho para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando, tá?
Eu quero estar lendo com vocês aqui João capítulo 8, versículo 12, que é um versículo muito, muito conhecido, tá? Que diz assim, olha: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmãos, isso aqui Jesus ele está conversando com seus discípulos. E ele vai falar para os discípulos: olha, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, né? Mas terá a luz da vida. Irmãos, é um versículo muito conhecido, mas esse versículo ele precisa de uma interpretação, né? Jesus ele está conversando com seus discípulos e ele está dizendo que ele é a luz do mundo, né? Que quem anda com ele tem luz, que quem anda com ele vai ter direção, coisa e tal. Aí talvez você pegue e leia esse versículo e fale assim: meu Deus, então hoje todos nós estamos na escuridão, porque Jesus não está mais, né, em carne e osso. Jesus não está mais como homem, caminhando no nosso meio, assim como ele estava caminhando com os discípulos. Os discípulos tinham luz porque Jesus estava com eles, né? Talvez você possa pensar assim. Mas aí, como eu disse, esse versículo é um versículo que ele pede por outros textos. Ele pede por outras leituras, vamos dizer assim, né? Para você se aprofundar mais, para você entender quem é essa luz, né? E aí, irmãos, nós vamos lá para o Salmo 119. Salmo 119, o versículo 115, que diz assim: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aqui, irmãos, o salmista já está dizendo, né, que lâmpada para os pés dele é a palavra de Deus, né, e a luz para o caminho dele. Irmãos, quando lá Jesus estava falando para os discípulos em João 8, versículo 12, né, dizendo que ele era a luz do mundo, o que ele estava querendo dizer? Olha, a minha palavra é a luz, a minha palavra é a direção de vocês, para vocês, né? Se vocês lerem a minha palavra, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês terão direção, vocês terão bom êxito, vocês terão uma caminhada segura, vocês evitarão de cair em muitos buracos, vamos dizer assim, porque a minha palavra é a direção para vocês. Na minha palavra está a sabedoria que vocês precisam, na minha palavra está o alimento que vocês precisam, a clareza para a caminhada de vocês. Então, quando Jesus está falando ali que ele é a luz do mundo, ele está dizendo: olha, a minha palavra é a luz para vocês. Que se nós formos ver, irmãos, lá em João, o que vai dizer? A palavra de Deus vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é palavra, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é como se fosse a palavra de Deus falando conosco. É como se fosse o próprio Deus falando conosco. Por quê? Porque ele se revela através da palavra dele para nós. Amém? Gente, sobre essa questão da interpretação de texto, outra dica muito importante que eu não poderia deixar de passar para vocês é que vocês precisam entender que quando vocês leem um texto na Bíblia, aquele texto ele foi destinado, né, para algum povo, para alguma nação, ou às vezes para alguma pessoa específica, né? E esse texto, ele tinha, vamos supor assim, uma importância, né, para essa pessoa, para esse grupo, para essa nação ao qual foi destinado. Gente, e quando eu falo disso, eu falo no sentido assim de você se preocupar em descobrir qual era o significado desse texto, tá? Para a pessoa que o recebeu naquela época. Porque, irmãos, na maioria das vezes vai envolver cultura, tá? Vai envolver religião, né?
E você precisa ter, às vezes, um conhecimentozinho sobre isso, tá? É muito importante. É igual, por exemplo, irmãos, lá em João 13, quando a última ceia ali, o que Jesus vai fazer? Jesus vai reunir os 12 apóstolos ali, né, os discípulos dele, e ele vai lavar os pés, né, daqueles discípulos. Quando chega a hora de Jesus lavar os pés de Pedro, Pedro não vai aceitar que Jesus lavasse os pés dele. Quando você lê um texto desse, se você não tiver um conhecimento básico da cultura daquela época, você vai olhar e vai pensar, gente, que Pedro arrogante, que Pedro ignorante. Jesus faz com todo mundo e por que Pedro não aceita fazer com ele? Mas quando a gente vai olhar, irmãos, naquela época, as tradições, o costume, a cultura daquele povo, a gente vai entender o quê? Que essa função de lavar os pés, essa missão de lavar os pés, ela era dos escravos. Os escravos que lavavam os pés das pessoas. Por exemplo, chega uma visita na minha casa, o escravo quer lavar o pé daquela visita antes daquela visita adentrar para minha casa, tá? Então, quando Pedro não quer de maneira nenhuma aceitar que Jesus lave os seus pés, Pedro, ele está pensando assim, gente, jamais Jesus pode fazer isso, né? Jesus é o mais importante. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que veio trazer salvação. Ele não pode jamais fazer um trabalho de um escravo. Quem tem de fazer isso é um escravo, não é Jesus. Entendeu, irmãos? Então, por isso que Pedro, ele não quer de forma nenhuma que Jesus lave os seus pés. Então, irmãos, veja só. Quando vocês forem estudar um texto para pregar, não tenham preguiça de ler, de pesquisar, de ir a fundo. Façam perguntas ao texto. Por quê? Mas para quê? Para onde? Veio de onde? Vai para onde? Irmãos, faça perguntas ao texto e não tenha preguiça de responder essas perguntas. E procure responder essas perguntas com bases bíblicas, tá bom? Procure responder essas perguntas pautado na palavra de Deus, tá? Não no que o homem acha ou no que você acha. É igual, por exemplo, aqui, né? Qual o exemplo que eu acabei de dizer. Talvez você fale assim, eu acho que Pedro era orgulhoso. Eu acho que Pedro era isso. Eu acho que Pedro era aquilo outro. Irmãos, às vezes a gente não tem que achar ou deixar de achar, não. Tá? Ser muito sincero aqui agora. A gente tem que ver o que a Bíblia diz sobre isso. Tá bom? A gente tem que entender qual é a verdade, qual é a mensagem que a palavra de Deus queria trazer ali, tá? Então, irmãos, eu estou falando do Novo Testamento, mas principalmente, gente, às vezes no Velho Testamento, quando se pega ali texto de Levíticos, né, e por ali vai, são textos muito voltados para muita questão da lei, os costumes do povo naquela época. Então, irmãos, às vezes é muito necessário, tá? Que a gente leia, tenha um conhecimento real das coisas, para depois, irmãos, a gente pregar. Por isso que hoje nós vemos nos nossos dias o quê? Muitas heresias, né? Ensinamentos falsos, porque as pessoas elas têm preguiça de ler, elas têm preguiça de se aprofundar. Então cada um vai criando a sua própria ideia, cada um vai focando naquilo que acha mais interessante e vai pregando para os outros, tá? Então assim, que a sua mensagem, irmão, seja bibliocêntrica, tá? Que a sua mensagem, o centro da sua mensagem seja a palavra de Deus, seja a Bíblia, tá? Gira em torno da palavra de Deus, se aprofunde na palavra de Deus, tá bom? Para você, pregador que está iniciando, até mesmo livros que você for ler, cuidados com certos livros, tá? Que você lê. Essa foi uma dica que eu recebi bem no meu comecinho, assim, quando eu comecei a pregar. E foi uma dica, irmãos, muito, muito boa para mim, tá? Leia livros que tenham uma boa referência, que tem realmente um desenvolvimento pautado na palavra de Deus. Quando você lê um livro que você achar algo interessante, procura ver se aquilo está na palavra de Deus antes de você sair pregando, tá? Porque às vezes, irmãos, a gente ouve coisas, lê coisas, e às vezes as pessoas elas têm uma ousadia de falar certas coisas, elas têm um dom de nos convencer, de nos fazer acreditar tão grande que parece ser uma verdade, né?
mas às vezes nem tudo que a gente vê e ouve tá baseado na palavra de Deus, tá bom? Gente, fica por aqui essa dica, tá? Que o Senhor possa abençoar muito a vida de vocês, tá? Prossigam em conhecer a palavra de Deus, em ter experiência com Deus, busca terem um relacionamento com o Senhor, tá? Que vocês vão ver o quanto isso vai fazer diferença na vida de vocês, nas mensagens que vocês vão pregar e o quanto vidas serão edificadas, transformadas através do poder da palavra de Deus que fluirá da boca de vocês, tá bom? Deus abençoe, fique na paz, gente, e até a próxima, se Deus quiser.